Meus caros, aqui é o Sabino. Hoje vai ser um daqueles vídeos que para muitos podem parecer herege, mas aqui estou eu e se você puder me provar à luz da Bíblia de que estou errado, eu retiro tudo que eu digo. Você não leu errado no título desse vídeo, a sua oração em si não tem poder nenhum. Se você for ver na íntegra, todos os profetas que oraram obteram respostas de Deus e alguns deles ainda terminaram a sua carreira e às vezes não tiveram a qualquer resposta. Porque o silêncio de Deus, ele, na maioria das vezes, nos pega de surpresa, sendo que, na verdade, esse é o normal. Surpresa deveria ser quando Deus fala com a gente, pois nós não somos merecedores de forma alguma de acessar o Santo dos Santos e poder nos comunicar com o Pai Celeste, o fundador do universo, o criador de todas as coisas. É muita santidade para um homem mero mortal como eu. Contudo, por meio da graça, nós podemos acessar o Santo dos Santos. E, como Jesus mesmo disse, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus hipócritas. Na época ele estava se referindo aos fariseus, porém essa mensagem serve para os dias de hoje também. Não faça como os religiosos hipócritas que oram frente às sinagogas, provando para todo mundo que estão orando, de pé frente às sinagogas. Mas, quando for falar com seu pai que te escuta em secreto, feche a porta do seu quarto. E o seu pai que te escuta em secreto, né, ele estava se referindo a Deus, te recompensará em público. O fato de acreditar, o fato de pensar que a oração tem efeito por si só, me fez não obter as respostas de Deus. Muitas das vezes, em qualquer cenário, as respostas de Deus não necessariamente vêm do jeito que a gente espera. Contudo, mesmo sabendo que as respostas de Deus não vêm como a gente espera, ainda não estavam vindo para mim, porque eu acreditava que era o poder da oração que movia os céus. Até eu terminar de ler a Bíblia inteira e em nenhum momento eu ter notado algum versículo que diz que a oração move os céus. Eu realmente não li isso em nenhum lugar. A oração, ela não está ligada diretamente a um poder supremo do homem, onde com a oração, né, onde se o homem tiver a oração, por exemplo, ele se torna imparável. Não tem nenhum contexto desse tipo na Bíblia. Só que eu cheguei numa conclusão, né, assistindo alguns vídeos na internet e também pesquisando a respeito e conversando com alguns colegas meus que são formados em teologia, bacharelado e tudo mais. Eu cheguei numa conclusão junto com eles também, de que quem tem poder, na verdade, é Deus, que escuta as orações e não as nossas orações. Quando a gente considera a oração como uma ferramenta poderosa, a gente acaba esquecendo da soberania de Deus, por mais que lá no fundo a gente reconheça que Deus é poderoso e supremo para fazer todas as coisas, a gente ainda acaba colocando na nossa oração, o nosso ato, o nosso, né, a nossa atitude ali, as nossas obras, basicamente como se a oração fosse parte das nossas obras, e por causa disso, por causa de dobrar os nossos joelhos, Deus ele acaba se compadecendo da gente, sendo que na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Você pode rasgar as suas vestes, você pode dobrar os seus joelhos, você pode fazer os gestos com a sua mão, você pode fazer o que você quiser. Não é a sua oração que vai mover o céu. Porque quem tem poder para fazer milagre, para fazer o fogo descer do céu, para fazer a chuva cair, para fazer o sol parar, é Deus, não a oração do homem. Mas a pequena humildade que o homem tem em iniciar uma conversa com Deus por meio da graça, porque você sabe, né, que hoje nós somos salvos pela graça. Não é por circuncisão, não é porque somos descendentes de judeus, não, nada disso. É porque Cristo morreu na cruz e hoje nós podemos acessar o Santos dos Santos, que um dia o véu foi rasgado.
Hoje nós podemos, mesmo pecadores, acessar a presença de Deus e poder falar com Ele diretamente. Por mais que a gente não obtenha a resposta imediata, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, Deus, hoje, por meio da graça, escuta todas as nossas orações. Há uma diferença muito grande em você considerar a sua oração como poderosa e considerar a sua oração como uma conversa. Quando você considera a sua oração como um poder onde Deus deixou ao homem para que ele pudesse executar em determinada situação, por exemplo, você acaba fazendo aquele poder que você acredita ser a sua oração não ter poder nenhum, basicamente. Mas quando você olha e entende que, na verdade, não é só um ato religioso, um gesto onde você, por estar dobrando o seu... Você acha mesmo que é você ali, tipo, é aquela sua atitude de dobrar os joelhos que Deus vai olhar, vai se compadecer, olha só, tem gente dobrando o joelho, eu vou ter que olhar, vou ter que descer lá. Não, Deus ele tem um tempo infinito, ele não se limita a 24 horas. Ele não se limita a 24 horas. Vamos supor que, como C.S. Lewis disse, né? Se você for orar, for começar uma oração, por exemplo, no período de 10h30, na hora ali 10h30 da noite, você acha que, muitas vezes a gente acha que Deus ele tá tirando tipo um período ali de tempo da vida dele, achando também que Deus tem vida, mas é algo muito superior à vida, né? Deus é a própria vida, enfim. Na verdade, fôlego de Deus está a própria vida, enfim, isso daí é um assunto para outro vídeo também. Mas ali a gente acha que aquele período de 10h30 é onde Deus está tirando para poder falar com a gente, sendo que na verdade não. Na verdade não. Deus ele está tão presente com você quanto está presente comigo. Ele pode repetir a história da sua vida quantas vezes ele quiser, porque o tempo dele é infinito. Você tem noção disso? Ele está presente para cada um de nós como se existisse somente você no universo todo. Porque o seu tempo é infinito, desde o momento em que você era um embrião dentro do ventre da sua mãe, até o momento atual, ele sempre esteve com você, ele sempre esteve presente, observando cada detalhe da sua vida. O tempo de Deus é infinito, não é um gesto que você faz, não é uma atitude, não é um movimento do seu corpo, por exemplo, abaixar a cabeça, fazer assim com a mão, ou fazer assim, ou dobrar os joelhos, que vai mover o coração de Deus. Só que, consequentemente, quando nós estamos em um estado de humilhação interna, não por querer parecer para Deus, mas por reconhecer a soberania dele, consequentemente, o que nós fazemos? Automaticamente, inconscientemente, como o inconsciente está ligado no nosso sistema nervoso, o nosso inconsciente domina as nossas ações, como por exemplo trocar a marcha de um carro, que eu canso de falar aqui no canal, né? O nosso inconsciente toma atitudes diversas vezes por nós mesmos sem a gente saber, como por exemplo agora minha língua está mexendo inconscientemente, eu não estou prestando atenção em cada palavra que eu estou falando, simplesmente estou falando aquilo que o meu raciocínio, o meu consciente está processando, através da criatividade que o meu subconsciente gera. Né? E o meu inconsciente está trabalhando por mim aqui nas minhas ações, na minha mão, por aí vai. Então, inconscientemente, quando a gente reconhece a soberania de Deus, inconscientemente a gente sente aquela vontade de se prostrar. E é aí que a gente dobra os nossos joelhos pro nada no mundo físico, só que no mundo espiritual isso tem uma grande, acaba sendo, né, uma grande reverência. Contudo, o que a palavra de Deus nos mostra é que hoje, pela graça, nós podemos conversar com Deus como uma conversa mesmo, uma conversa. Por mais que a gente não obtenha a resposta imediata, a gente literalmente pode falar com ele como se ele tivesse, por exemplo, sentado aqui no meu lado. Eu não sei, ele está em toda parte, ele está prestando... O tempo dele é tão infinito que ele não está se limitando, por exemplo, às coisas que eu estou falando aqui agora. Ele está presente aqui, eu sei disso. Mas ele não está se limitando às coisas que eu estou falando, por exemplo. Ele não está prestando atenção só nas palavras. Ele ainda consegue prestar atenção em quantas batidas o meu dente está fazendo. Quantas batidas o meu coração está dando. Ele consegue saber quantos fios tem na minha cabeça, como o próprio Jesus disse. Né? Teve um vídeo que está circulando na internet que fala assim, que o cara estava falando assim, sabe por que Jesus ele não orava para curar os enfermos? Sabe por que Jesus, na hora de curar, na hora de fazer os milagres e tudo mais, ele não pedia para o pai dele curar ou algo do tipo? É porque ele orava antes. Eu olhei para aquilo e fiquei tipo,
calma aí, Jesus era ou não era Deus? Porque se Jesus era Deus, não necessariamente ele precisaria orar antes. Simplesmente pelo fato de ele ser Deus, é só ele falar, haja e vai haver, faça e vai fazer, aconteça e vai acontecer. Contudo, faz sentido a linha de raciocínio do vídeo, porque Jesus, mesmo sendo Deus, nos deu o exemplo de que não importa o seu cargo, nós ainda devemos nos comunicar com o Senhor Todo-Poderoso. A sua oração, ela não tem poder nenhum. É como, imagina como se fosse uma chamada telefônica. Quando você liga para um parceiro seu, você está, por exemplo, correndo um perigo ou algo do tipo, o pneu furou na estrada. Você precisa ligar para um parceiro seu. O que você vai fazer? A bateria tá boa, né, do celular. Você liga lá para o seu parceiro e tudo mais, o telefone começa a tocar e ele atende a ligação. Só que, detalhe, o tempo do seu amigo é finito, né? É finito. Então demora um pouquinho para ligação chegar até ele e quando chega, ele pega o celular e atende. Com Deus é diferente. Você inicia a ligação, automaticamente já chega lá no trono de Deus. Quando você liga para o seu amigo e o seu amigo para o que ele está fazendo e vai ajudar você, por exemplo, ele do nada acontece uma provisão ali da parte dele e ele exatamente, tipo assim, larga tudo, ou, em outras palavras, né, deixa as 99 e vai em busca de você. Foi um sentido metafórico, assim, que se você entendeu, você entendeu. Ele larga tudo e vai ao seu encontro. Quando ele faz isso, o que acontece? O que acontece? Você chega para ele e diz a ele, nossa, como a nossa ligação é poderosa. Não, cara. Naquele momento, perceba que o que te ajudou, na verdade, não foi a ligação, foi o seu amigo. A ligação só foi um meio de comunicação entre você e seu amigo para que ele pudesse ouvir o que você estava passando, né? Para que ele pudesse saber o que você estava passando e assim, consequentemente, te ajudar. Então perceba que a oração em si, ela não tem poder nenhum. Se a oração tivesse poder, na verdade, a gente poderia considerar também que a sua consciência tem poder. Porque o que faz a oração acontecer é o seu entendimento para iniciar o ato de conversação com o nosso Deus, o Deus Supremo. Mas se não podemos considerar a nossa linha de raciocínio, os nossos pensamentos como um poder supremo, automaticamente não devemos considerar também as nossas orações como algo que move o céu. O que a palavra de Deus diz é que a fé, sim, a fé move montanhas, a fé faz o paralítico andar, a fé faz o sol parar, a fé faz a chuva cair. Então, basicamente, o comando, né, o código, o número de descagem para o trono de Deus acaba sendo o quanto você acredita. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Na época de Moisés, para quem não sabe, o povo estava enfrentando perigos no deserto lá com serpentes e tudo mais, serpentes venenosas. E quando o povo era picado, muita gente morria, né? E aí Moisés foi consultar Deus para ver o que ele poderia fazer, e Deus falou, faz uma serpente de bronze, coloca no madeiro e deixa, né, visível para todo o povo. Dessa forma, todo aquele que vê a serpente, né, e for picado, né, vê a serpente de bronze e for picado por alguma serpente, será curado imediatamente. Fazendo um vínculo com os dias atuais, o Novo Testamento, onde Cristo foi pendurado no madeiro e todo aquele que crê, só crer, não precisa olhar para Cristo. É basicamente olhar para a cruz, né? Quando você crê, você olha para a cruz de Cristo. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós somos libertos do pecado. Lutero falou uma vez, e ele foi cancelado por isso, de que, tá no livro dele inclusive, de que não importa o quão grande seja o seu pecado, não importa o quão grande seja o seu pecado, isso não vai interromper, isso não vai interferir a sua salvação. E ele foi, foi cancelado por causa disso, por causa dessas afirmações. Sendo que, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, dos evangelhos,
ele diz isso, ele diz exatamente isso. Não exatamente isso, mas em outras palavras, ele fala que hoje, através do sacrifício de Cristo, e graças à graça de Deus que é nos dada atualmente, nós estamos livres. Ele chama a lei de Moisés de maldição. Nós estamos livres da maldição da lei. Ou seja, como assim livres da maldição da lei? Porque basicamente, bati aqui. Basicamente, a gente só tem pecado, né? A gente só peca quando tem uma lei para a gente poder seguir. Se tem uma lei e a gente não segue essa lei, basicamente nós estamos pecando. Se Cristo anulou toda a lei de Moisés, como está escrito nos evangelhos de Paulo, e nos deixou libertos das leis de Moisés, e nos trouxe somente uma lei, né? Uma lei / duas, que é ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Consequentemente, literalmente, todas as coisas para nós passam a ser lícitas. Alimentos que eram impuros, hoje não são mais, graças às visões de Pedro, onde, né, o sucessor da igreja fundada por Jesus Cristo, que hoje nós temos aí o Papa, né, como sucessores de Pedro, onde Pedro tem a visão ali dos animais impuros, que no Antigo Testamento eram impuros, e Deus diz para Pedro falando assim, não digas impuro, não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Basicamente, ali já começa uma nova história, uma nova era, onde literalmente é uma mensagem de Deus para nós dizendo assim, ó, vocês estão livres do pecado, vocês estão livres da morte. Todo aquele que nele crê agora será salvo. Não tem... E isso foi um grande tapa na cara do inimigo. E como o apóstolo Paulo falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, aquilo que te condena, na verdade, é aquilo que pesa a sua consciência. E é aí onde entra o arrependimento genuíno. E muitas vezes a gente erra, falha, por exemplo, e a gente fica pensando, às vezes a gente fica pensando, será que agora Deus vai ouvir minhas orações? Será que eu devo melhorar as minhas palavras, aprimorar minha comunicação para que Deus possa aceitar a minha oração? Na verdade não, cara. Na verdade não. Ele desde o princípio já sabia o que iria acontecer, já sabia que você ia pecar, e por esse motivo ele entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você for parar para pensar, Jesus Cristo sendo pendurado no madeiro acaba sendo uma forma, uma mensagem clara, que transcende as dimensões do espaço-tempo para os dias atuais, onde ele diz assim para você, meu filho, eu te perdoo, eu te perdoo. E quando você deixa de orar, deixa de falar com Deus, né, deixa de iniciar essa comunicação, essa ligação para o reino, né, ligação para o trono de Deus, por causa do seu pecado, porque você acredita que Deus não irá atender às suas orações, é uma forma de você dizer, Senhor, eu rejeito o perdão que foi liberado na cruz do Calvário. Se nós estamos hoje, pela graça, livres da maldição da lei, como o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, hoje nós literalmente não nos aprisionamos mais aos limites que a nossa própria mente nos coloca. Dessa forma, como podemos considerar que Lutero sempre esteve certo, onde ele diz que não há pecado em que interrompa a sua salvação, desde que haja o arrependimento genuíno. Contudo, vale lembrar que o pecado em si enfraquece a nossa fé. E nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, de forma alguma. Pelo sacrifício de Cristo, Ele já fez tudo o que a gente deveria basicamente fazer para ser salvo. Ele fez por nós, Ele morreu no nosso lugar, mesmo Ele tendo a pureza, né? Nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então entra aquela linha de raciocínio de apóstolo Paulo, onde ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele literalmente nesse pequeno trecho ele está se referindo às coisas que não nos convêm, justamente porque enfraquecem a nossa fé. E se nós não temos fé, nós não temos salvação, porque todo aquele que nele crê por meio da fé é salvo. Então se nós pecamos e não nos arrependemos, enfraquecemos a nossa fé. E se nós enfraquecemos a nossa fé,
contudo nós não somos salvos. Não é por causa dos seus pecados que você será condenado. Lutero sempre esteve certo, e eu vou defender isso no meu canal, apesar de considerar o catolicismo uma obra-prima incomparável, justamente por ser a igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo. E inclusive talvez também seja um tema para um próximo vídeo, onde eu posso até passar para vocês aí a minha linha de raciocínio com respeito aos protestantes e os católicos, né? Ambos têm formas diferentes de falar com Deus, contudo Deus escuta todas as orações, e os católicos acreditam que eles serão salvos, quer dizer, boa parte, né? E boa parte dos evangélicos, né, os protestantes, porque não sei por que a gente chama de evangélicos, sendo que na verdade são protestantes, o termo correto para eles seriam os protestantes, né? E muitos protestantes acreditam que eles serão salvos e os católicos não. De qualquer forma, a palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. Ponto. Vitor, o que é ser batizado? O termo batizado não necessariamente está se referindo ao ato de entrar nas águas, com certeza, sem sombra de dúvidas, entrar nas águas acaba sendo um símbolo físico, onde o Espírito de Deus se manifesta para todos os que estão vendo ao redor de que você agora aceita Jesus como seu Salvador. Mas ser batizado refere-se a renunciar-se a si mesmo e deixar evidente a todos que estão à sua volta de que você aceita Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Vitor, como assim meu único e suficiente Salvador? É simples, não é Buda, não é não sei quem, não é Aristóteles, né? Não é ninguém, é só Jesus mesmo quem pode te salvar. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a oração em si, ela não é poderosa, ela não tem poder algum. O poder está nas mãos de Deus, e Ele é quem decide se vai cair ou se vai subir. E Ele escuta todas as orações, seja andando, seja comendo, seja no banho, seja caminhando, seja ajoelhado, seja de pé, seja sentado. Se nós tivéssemos um ritual único para falar com Deus, onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a justiça de Deus? Vamos supor que você só consegue falar com Deus se você dobrar os joelhos e fazer assim com as mãos. E as pessoas que estão na cadeira de rodas e muitas também que estão inabilitadas de poder fazer assim? Talvez por nascença ou por algum acontecimento ao longo da vida. Onde está a justiça de Deus se fosse assim? Por meio da fé, nós somos salvos. Não é por obras, não importa o que você faça, quantas vezes você tenha pecado. Contudo, mesmo nós não sendo salvos por meio das obras, as nossas obras nos contaminam e nos condenam e nos faz, perder a fé, enfraquecer a fé. E quando nós temos a fé enfraquecida, quando nós perdemos a fé, nós perdemos a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho que não tem algo melhor do que dizer isso no fim da vida, porque quando você perde a fé, você perdeu tudo.